6 horas, muito boa noite, amigos. Estamos começando mais um programa Debate Esportivo nesta segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021. E hoje teremos a participação de Bruno Alexandre e Vander Ribeiro, que vão analisar os jogos desse final de semana do Campeonato Brasileiro. E hoje tem Corinthians e Palmeiras, hein? Vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série B, vamos falar do Santos, que venceu o Botafogo, São Paulo, que volta a não apresentar um bom futebol e acabou empatando, e o Inter levou um susto do Fortaleza, mas agora está um ponto do líder do São Paulo, né? Também, e vamos aí analisar aí as equipes aí que possam chegar ao título de campeão no Campeonato Brasileiro da Série A. Programa Debate Esportivo, que tem a produção e apresentação de Beto Pompeia, e o diretor técnico é Gabriel Almeida Bernardes. Programa Debate Esportivo, que tem o apoio da Revistaria do Pedrinho, onde você encontra os principais jornais e as principais revistas. A Revistaria do Pedrinho, que fica na Cid Almeida com Aloysio Pereira Barreto. Sindalco, Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias química e farmacêutica e da fabricação de álcool, bioetanol e biocombustível. Sindalco, o braço forte do trabalhador. Presidente José Roberto da Cunha. Falou em tintas, é com Alameda Tintas, onde você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços da cidade e da região. São 4 lojas em Andradina, Mirandópolis, Penápolis e em Araçatuba. Em breve, Alameda Tintas na cidade de Birigui. Em Araçatuba, Alameda Tintas fica na Rua Tiradentes, 489, esquina com a Rua Bandeirantes, e os telefones é 3623-1997 e 99109-7284. Falou em bicicletas, é com a Real Bike, onde você encontra bicicleta infantil e adulta com os melhores preços da cidade e da região. E você ainda pode pagar até em 10 vezes no cartão, hein? A Real Bike fica na Avenida Mário Covas, 2599, telefone 3622-1150, em frente da antiga Cobrac. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim 298, telefone 3622-5482, ali em frente à Praça São Joaquim. Tabata Veículos, compra, vende carros novos e seminovos e também financia. Tabata Veículos, Rua Cristiano Olsen, 1295, esquina com Aloysio Pereira Barreto, e os telefones 3621-2405 e 99741-7500. Atenção, o posto Ibirapuera agora abastece pelo AME, hein? Digital e ganhe 10% no cashback, hein? O seu dinheiro de volta dentro do aplicativo. Tá aí, então, a grande oportunidade, você pagar muito menos o combustível, né? É só ir lá no posto Ibirapuera. Abasteça aí pelo AME Digital e ganha 10% de desconto no cashback e seu dinheiro de volta dentro do aplicativo. O Alto Posto Ibirapuera fica na Avenida Ibirapuera 949. Bem, deixa eu apresentar os nossos analistas esportivos, né? Vander Ribeiro e Bruno. Primeiramente com o nosso amigo Bruno Alexandre. Boa noite, Bruno. Como é que foi o seu final de semana? Tudo bem? Tudo tranquilo? Boa noite, Beto. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Vander. Foi tranquilo, só fiquei meio triste com o meu Santinha, que infelizmente não conseguiu subir da Série C para a Série B. Qual que é o seu time? Qual time que não conseguiu? Qual foi o seu time? O meu Santinha, Santa Cruz. Ah, o Santinha, lá da sua terra. Tá certo. Vander Ribeiro, boa noite. Vander, também foi um final de semana tranquilo ou não? Boa noite, Pompé, boa noite, Bruno, boa noite a todos que estão acompanhando esse programa pelo Facebook, tudo tranquilo. Graças a Deus, tudo tranquilo, Pompé, tudo na paz de Deus. Então tá beleza, até logo mais, né? Daqui a pouco vamos falar do clássico Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, né? Vamos falar daqui a pouco sobre esse clássico. Mas vamos começando falando aí do campeonato, dos jogos da 30ª rodada, né, do Campeonato Brasileiro, onde nós tivemos aí o time da Vila, né, o Santos,
O Santos que acabou aí afundando de vez o Botafogo aí para o final da tabela, e também praticamente aí está difícil o Botafogo sair aí evitar o rebaixamento, né? E o Santos aí, como diz, um duelo de alvinegros, né? E com 2 gols do Soteldo, por sinal, primeiro gol, um golaço de voleio, depois de Bruno Marques. A equipe do Santos venceu aí, portanto, ontem à tarde na Vila, a equipe do Botafogo e colocou na briga pelas primeiras posições no Campeonato Brasileiro. Pedro Raul de pênalti foi o único gol solitário da equipe do Botafogo, que agora é o lanterna da competição. E o Santos, que foi o melhor do que a equipe do Botafogo, do começo ao fim, eu acho que foi uma vitória justa da equipe da Vila. Para você, Bruno Alexandre, como é que você viu essa vitória do Peixe, que começa aí a encostar nos primeiros aí na tabela? Então, Beto, o Santos jogou uma partida até razoavelmente bem, né? A gente sabe que o Santos teoricamente não está nem preocupado mais com o Brasileirão. E o Botafogo vive aquela crise e não tem jeito mesmo. Acho que o Botafogo cai para a segunda divisão, não tem escapatória, né? E um time fraco, um time que não ofende ninguém. E o Santos, mesmo sem imprimir um ritmo muito forte, ganhou e ganhou muito bem. E merecidamente ganhou a partida, né? Vamos ver o Santos aí forte aí na final da Libertadores, mas eu acredito que no Brasileiro o Santos não chegue a brigar pelo título, não. Agora, Wander, a vitória do Santos era dada como certa, né? Pelo que o Botafogo vem apresentando dentro do Campeonato Brasileiro, né? E o Botafogo está aí, pelo que o andar da carruagem, eu acho que vai o ano que vem disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Santos está aí com essa molecada aí, continua apresentando bom futebol aí, e acabou Soteldo ontem sendo um destaque na partida. Esse time aí que realmente tem tudo para chegar embalado aí na final da Libertadores diante da equipe do Palmeiras. E ontem à tarde na Vila não deu chance para a equipe do Botafogo. Vitória merecida e poderia ter sido até demais, né, Wander? O Santos jogou para vencer, né, companheiro? Jogou o suficiente para vencer. O Botafogo está lá embaixo, lutando para fugir do rebaixamento, né? Santos abriu o placar, né? Depois acabou tomando um pênalti no final do primeiro tempo, né? Depois o Santos só foi fazer o gol aos 36 minutos. Quer dizer, jogou o suficiente para poder vencer. Poderia ser mais tranquila a vitória, né, companheiro? A gente esperaria que o Santos fizesse mais gols, né? Já que é um time que joga no ataque, mas fez o suficiente para vencer o Botafogo e para consolidar sua boa campanha no Campeonato Brasileiro. Como o Bruno falou, eu acho que o Santos não inspira mais nada no Campeonato Brasileiro, né? Só aí para ver a zona de classificação de Libertadores, Sul-Americana, e está também com os pensamentos voltados para a grande final da Copa Libertadores da América, quando vai enfrentar a equipe do Palmeiras. Agora é o seguinte, hein? E o Santos vem jogos, o Santos continua mantendo o mesmo equilíbrio, mantendo o mesmo padrão de jogo, e não tem e nesses últimos jogos, mesmo depois de ter conseguido aí a vaga para decidir o Campeonato Brasileiro, não caiu de produção, não está lógico, preocupado mais com a Libertadores, mas tendo os Campeonatos Brasileiros, tem mantido a mesma atuação aí diante dos seus adversários, hein? Hein, Wander? É verdade. O Santos mantém o ritmo, né, Pompé? O Santos tem um ritmo bom, né? O treinador Cuca está fazendo um bom trabalho, os jogadores estão focados, né? É um time mesclado com jogadores experientes, tem muitos jogadores jovens, aqueles jogadores que estão buscando aí lugar no time, buscar a consolidação na carreira. Então isso aí faz com que o Santos sempre jogue bem, sempre com muita determinação. O Santos realmente está vivendo uma boa fase, né? Como é que vai fazer nessa sequência do Brasileiro? Vive a expectativa da final da Libertadores, a exemplo do Palmeiras também, né? Situação complicada dos dois times, né, Romero? Imagina a cabeça dos jogadores, né? Você tem que fazer a sequência do Campeonato Brasileiro, tentar fazer um bom campeonato e também não pode esquecer jamais da Libertadores, né? É verdade. Agora o Santos volta a jogar na quinta-feira contra o Fortaleza lá na Boa Terra. É lógico, de olho aí no dia 30, na final do Campeonato da Libertadores. Para você, o Bruno Alexandre, time do Santos aí vem mantendo
o mesmo futebol. Tá jogando em ritmo de treino aí, visando o seu Palmeiras, hein? Exatamente, Beto. O Santos tem uma molecada muito boa. O Cuca arrumou o time pro Santos, né? E o Santos, quem entra no Santos entra com a garra, com a gana de ganhar, de jogar bem, que isso é o que importa, né? Independente do time do jogador que entra. Isso é muito bom, mas lógico que a gente sabe que o Santos vai diminuir nos próximos jogos aí, até um pouco a pegada dos jogos, né? Exatamente porque a cabeça vai estar no jogo contra o Palmeiras no dia 30, né? E quanto mais se aproxima o dia 30, mais o jogador fica com medo de colocar a perna numa bola, uma dividida, para não ficar de fora da grande final. Logicamente que o Santos vai brigar pela zona de classificação da Libertadores, isso não resta dúvida, né? Tem vários jogos ainda, e mesmo depois da final da Libertadores, ainda tem rodada do Brasileirão e o Santos vai muito forte mesmo com essa molecada para conseguir uma vaga para a Libertadores no ano que vem. É isso aí, vamos aguardar. Vamos falar do São Paulo, né? O tricolor paulista, né? Este São Paulo, hein? Acabou aí ficando um empate ontem diante da equipe do Atlético, saiu perdendo o jogo lá na Arena da Baixada, o Atlético saiu na frente, depois através do Tietê aí que teve problemas com o técnico do Diniz, acabou fazendo, por sinal, um golaço, evitando uma derrota da equipe do Tricolor, mas na verdade que o São Paulo não vem de vitórias daí, agora são 3 jogos sem vencer na competição, hein? E 4 somando a Copa do Brasil. Mas continua líder aí, agora com diferença de 1 pontinho da equipe do Internacional, que está o São Paulo com 57 e o Internacional com 56. Será que foi a sombra do Muricy Ramalho que de repente fez com que esse time, principalmente o Diniz, não tenha mais aquela tranquilidade de conduzir, fazer a equipe jogar como vinha jogando? De repente a sombra do Muricy acabou assustando o próprio técnico, até os próprios jogadores, que não pode um time como o São Paulo, que estava com 7 pontos de diferença do segundo colocado, hoje está aí com apenas 1 ponto e podendo até perder a liderança nessa próxima semana. O que está acontecendo com esse time do São Paulo, Wanda, que só dependia dele para ficar com o título, estava aí com 90 e poucos por cento, aí os matemáticos, em 90 e poucos por cento para ficar com o título de campeão. Hoje as coisas já estão complicadas para o lado do Morumbi. O que acontece? Você que já tem experiência no futebol, que acompanha o futebol há muitos anos, como uma equipe pode cair de produção e de repente perder um título tão importante que é esse do Campeonato Brasileiro? A dificuldade do campeonato, né, Pompeu? Você pega adversários que também precisa vencer, né? Precisa dar resposta para a torcida e tudo. É natural a dificuldade do campeonato. Se você não estiver bem preparado, não estiver bem treinado fisicamente, psicologicamente, você acaba se complicando. O São Paulo vinha tendo alguns altos e baixos, infelizmente, nesses últimos jogos. Não vem jogando bem, mas é devido à dificuldade do campeonato. Na próxima quarta-feira tem um jogo decisivo, é o jogo da vida do São Paulo, né? Precisa ganhar de qualquer jeito, Se perder, aí o campeonato fica muito difícil, né? A situação fica muito difícil, e depois pega o Curitiba também, então o time está fugindo do rebaixamento. Quer dizer, São Paulo tem 2 jogos pela frente importantíssimos, que ele não pode pensar em perder. Tem que, no mínimo, somar ponto nesses 2 jogos. É um jogo difícil contra o time do Inter, que vem numa ascensão, né, Pompeu? O Inter voltou a se acertar, está jogando bem. O jogo chave para o São Paulo é na próxima quarta-feira contra o Internacional. Ele já deu uma melhorada, principalmente no segundo tempo, não jogou bem o primeiro, mas sofreu o gol, melhorou, conseguiu o empate em Curitiba. Quer dizer, é o jogo da superação. O jogo que o São Paulo tem que ganhar, ganhar ou vencer. Tem que ganhar de qualquer forma, vencer ou vencer a equipe do Internacional. É o chamado jogo que você ganha os 3 pontos e não permite que o seu adversário que também precise ganhe, né, Pompeu? Então, é o jogo decisivo, é o jogo que vai chamar a atenção na rodada, no topo da tabela. E também todo mundo de olho no que o Flamengo vai fazer lá em Goiás, né, Pompeu? É verdade. Agora, Bruno, o time de São Paulo teve 62%
de posse de bola, toca aqui, toca ali, mas que não levou muito perigo ao gol do goleirão Santos da equipe do Atlético. Enquanto, por outro lado, a equipe do Atlético teve menos posse de bola, mas o Volpi acabou evitando que o São Paulo levasse uma goleada lá, ontem, inclusive, de uns 2-3, hein? Exatamente, cara. O time do Atlético foi muito mais efetivo do que o time do São Paulo, principalmente no primeiro tempo, né? O São Paulo não jogou nada. No segundo tempo, realmente, o São Paulo deu uma melhorada um pouquinho, conseguiu um empate até no chute, que desviou e matou o goleiro do Atlético, o Santos, né, que desviou até na bunda do jogador do Atlético Paranaense e matou completamente o goleiro do Atlético, né? E como o Wander estava falando, esse campeonato está sendo um campeonato muito difícil mesmo, Beto. Porque, tipo assim, dependendo do resultado de hoje, do jogo do Palmeiras contra o Corinthians, dependendo do resultado de Flamengo e Goiás, São Paulo, Atlético Mineiro, Internacional, Flamengo, São Paulo e Grêmio estão na briga pelo título brasileiro. Se o Flamengo ganhar hoje, o Flamengo vai para 52, só que o Flamengo tem um jogo a menos. Teoricamente, poderá estar com 55, estaria a 2 pontos do líder São Paulo, sendo que o Flamengo tem confronto direto tanto com o Inter quanto com o São Paulo, né? E o Palmeiras a mesma coisa, tem 3 jogos a menos. Se o Palmeiras ganhar hoje, o Palmeiras se credencia também ao título do brasileiro. E não podemos esquecer o Grêmio também, que já está com 50 pontos, né? E tem um jogo a menos também, poderá ir para 53, que o jogo é contra o Flamengo, né? Então hoje também as rodadas vão dizer o que é que vai ser o campeonato, mas pelo visto é o campeonato mais equilibrado dos últimos anos no Campeonato Brasileiro, né? Muita equipe chegando ali com chances reais de ser campeão, e o São Paulo realmente caiu de produção, estava 7 pontos na frente, tudo para se sagrar campeão, e realmente não vem jogando bem as 3 partidas. Por incrível que pareça, coincidiu com a chegada do Muricy e coincidiu com a briga do Fernando Diniz com o Tietê. Não acredito muito no problema do Muricy, porque o Muricy tem um contrato feito que ele mesmo colocou no contrato, que ele não poderá ser técnico do São Paulo enquanto ele estiver na comissão técnica, né, da coordenação do clube. Eu acho que não tem pressão para cima do Fernando Diniz nesse sentido. Agora, a pressão começou a chegar no São Paulo e agora fica muito mais difícil de jogar. Agora, não dá para entender um time que vinha atropelando todo mundo, jogando futebol, que estava encantando aí, né, o torcedor brasileiro, com grande possibilidade, estava com 7, podia ter até fazido 10, 13 pontos aí na frente do segundo colocado, e de repente começa a cair de produção, e os jogadores, peças chaves da equipe, não vêm jogando um bom futebol, o próprio Daniel Alves, que não vem jogando bem. Agora não dá para entender o que passa ali, o que está acontecendo no ambiente ali do São Paulo, para de repente cair tanto assim de produção, né? E aí a torcida já está começando a pegar no pé novamente. No começo começaram a pegar no pé do Fernando Diniz, depois o São Paulo cresceu, aí o Fernando Diniz já era o melhor técnico do mundo, agora o time passa a não ganhar, já estão começando a pegar no pé do Fernando Diniz novamente. É inacreditável um time que na reta final começa a cair de produção. Isso que não dá para entender, viu, Bruno? Como é que pode um time na reta final? Eu acho que os jogadores, deve estar acontecendo alguma coisa, acho que os jogadores têm que se unir entre eles, têm que realmente falar, gente, estamos chegando na reta final, nós estávamos com 7 pontos na frente, como é que pode agora apenas com 1? Vamos perder um título para nós mesmos, que o São Paulo só dependia dele, depende só dele ainda para ser campeão. Não pode cair de produção dessa maneira de uma reta final do campeonato, não é, Bruno? Exatamente, Beto. É como você falou. O São Paulo é um dos times que só depende dele, realmente, de chegar ao título, né? Logicamente que o Inter também só depende dele, e o Flamengo, teoricamente, também só depende dele, mas o São Paulo não pode cair de produção como caiu nesses últimos jogos. E aí vai aquela frase, né? Será que
não estão querendo derrubar o técnico por causa daquela briga que ele teve com o Tietê, né? Os jogadores também têm que ter a sua parcela de culpa de tentar melhorar o que estão jogando, né? Realmente fica difícil uma equipe que tinha 7 pontos na frente, um campeonato praticamente na mão, né? E de repente perder. Só que agora começa, né? Os jogos começam a ser mais pesados. O São Paulo também não tem, apesar de estar jogando só o Campeonato Brasileiro, mas o São Paulo não tem um elenco qualificado, né? Como o Palmeiras, como o Flamengo tem. E isso começa a pesar também as pernas, né? Principalmente quando você está perdendo, né? Enquanto você está ganhando, as pernas não pesam tanto, né? Mas agora que o São Paulo começou a perder, e tem o problema gravíssimo do Fernando Diniz com o Tietê, que pode ter interferido, né? Num ambiente que estava tão bom no São Paulo. Agora vamos esperar, né? Como o Wander falou, o jogo de quarta-feira, São Paulo e Internacional, é um jogo mais decisivo para o São Paulo, né? Até mais decisivo para o São Paulo que o próprio Inter, né? Porque se o São Paulo perder a liderança, aí o São Paulo não se ajeita mesmo, porque a pressão começa a ser muito maior, né? Da liderança, perder a liderança de 7 pontos, perder a liderança, então internamente vai pesar muito para o São Paulo. Mais ainda com 8 anos sem ganhar um título, né? Imagina a pressão que deve estar lá dentro do São Paulo, que estava com o título na mão e agora está vendo o título escorrer pelos seus dedos. Ô, Wander, uma derrota por o Inter quarta-feira seria o adeus ao título brasileiro? Olha, Pompé, fica complicado, né? Fica complicado, né? A gente fala... aquela teoria que o técnico português do Palmeiras tem, que é fazer um jogo por vez, é muito interessante, principalmente nessa fase do campeonato, né, Pompé? Se perder, a gente pode falar que se complica, mas depois, na sequência, ganha 2 e o outro adversário perde. Então, mas o São Paulo tem que... São Paulo tem que reconquistar a sua estabilidade, né? Estabilidade emocional, voltar a jogar um pouco melhor. É difícil, o campeonato está numa fase muito decisiva, uma fase difícil de se analisar, né? Eu acho que cada jogo, cada rodada é que a gente vai ter que fazer a matemática, vendo os confrontos, o que vai acontecendo. Você veja só, hoje, depois que acabar esses 2 jogos que nós teremos, do Palmeiras e do Flamengo, a gente vai poder fazer uma outra análise, quarta-feira, eu acho que vai ser a cada rodada. O São Paulo tem condições, tem mais algumas equipes têm, mas vai ser o desempenho de cada um em cada rodada, em cada jogo, que vai determinar quem vai ficar com o título. Eu acho que o Palmeiras, por estar na final da Libertadores, na final da Copa do Brasil, eu acho que já fica um pouco mais difícil buscar o equilíbrio emocional dos jogadores, a gente sabe como é que está sendo trabalhada a cabeça dos jogadores, uma situação complicada, os jogadores estão vivendo muita ansiedade e um pouco de pressão também, né, Pompeia? A gente tem que entender esse lado também, né? Imagine a cabeça dos jogadores do Palmeiras, né? É verdade. Bem, Wander e Bruno, e você que está nos assistindo agora o programa Debate Esportivo. Olha, o Alto Posto de Ibirapuera, você abastece pelo UAMI Digital e você ganha ainda 10%, hein, no cashback. O seu dinheiro de volta dentro do aplicativo. O Posto Ibirapuera fica na Avenida Ibirapuera 949, hein? Que grande oportunidade, grande vantagem que você tem aí. Lá no Posto Ibirapuera você abastece aí pelo UAMI, né, digital e ganha aí 10% de desconto no cashback. E o seu dinheiro de volta dentro do aplicativo. O Posto Ibirapuera fica na Avenida Ibirapuera 949. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim 298, telefone 3622-5482. Agora falou em bicicletas, é com a Real Bike. Lá você encontra bicicleta infantil e adulta com os melhores preços da cidade e da região. E você ainda pode pagar até em 10 vezes no cartão, hein? A Real Bike fica na Avenida Mário Covas, 2599, telefone 3622-1150, em frente da antiga Cobrac.
Agora, falou em tintas, é com Alameda Tintas. Lá você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços da cidade e região. São 4 lojas em Andradina, Mirandópolis, Penápolis, em Araçatuba. Em breve, Alameda Tintas na cidade de Birigui. Aqui em Araçatuba, Alameda Tintas fica na rua Tiradentes 489, esquina com a rua Bandeirantes. Os telefones é 3623-1997 e 99109-7284. Agora, se você quiser ficar por dentro das notícias de sua cidade, do Brasil e do mundo, vai até a Revistaria do Pedrinho. A Revistaria do Pedrinho fica na Cid de Almeida com Aloysio Pereira Barreto. Sindalco, o braço forte do trabalhador. Presidente José Roberto da Cunha. Bem, amanhã nós vamos estar enfocando o esporte local, inclusive com várias entrevistas amanhã dentro do programa Debate Esportivo. Você aí, então, fica ligado, né, do esporte amador, que já está rolando os campeonatos na cidade. Muitas entrevistas amanhã dentro do programa Debate Esportivo. Nós vamos falar um pouquinho do Internacional. Enquanto o São Paulo está em decadência, não vence aí há vários jogos, Internacional conquistou ontem a 6ª vitória seguida. É novo recorde do técnico Abel Braga, hein, que teve um período ofensivo, de mentalidade em dia, mais uma dose de nervosismo aos torcedores, mas o time precisou acreditar e se desdobrar em um momento decisivo. E ontem, jogo até um pouco difícil, mas acabou vencendo o Fortaleza por 4-2 lá no Beira-Rio, e o time chega aí, né, com a bola toda, principalmente para o jogo decisivo de quarta-feira contra o Tricolor Paulista. Bruno Alexandre, esse Internacional devagarinho, sem ter um plantel aí recheado de craques, mas um time de operário que está aí lutando devagarinho, está chegando aí em busca do título campeão, hein, Bruno? Exatamente, Beto. O Inter está chegando, né? O Abel está fazendo um bom trabalho depois de assumir e o Inter cair de produção com a saída de Kudê, mas agora volta, né, com 6 vitórias seguidas e entra na briga definitiva pelo campeonato novamente, né? O time do Inter ontem jogou o primeiro tempo muito bom, né? Já abrindo 2-0 logo de início, e depois o Alves tomou um gol de pênalti, e o Fortaleza voltou para a segunda etapa um pouco melhor, empatou o jogo, mas no finalzinho o Inter demonstrou uma força física muito grande e conseguiu chegar à vitória, né? Um gol contra do zagueiro do Fortaleza, que realmente isso deixa a equipe um pouco para baixo, né? Leva um gol contra, mas o Inter jogou muito bem, né? O Fortaleza também fez uma partida muito boa e o Inter entra na briga pelo título do Campeonato Brasileiro em definitivo. Ô, Wander, essa reação do Internacional te surpreendeu? Eu vi com o pé. O time, assim, igual o São Paulo, teve uma queda de rendimento, né? Mas se recuperou. Foi mais rápida a sua recuperação e precisava vencer, como o Bruno falou. Tinha um jogo importante contra o Fortaleza, levou susto, é verdade. Abriu rapidamente 2-0. E depois o Elton Paulista acabou fazendo o gol de pênalti, depois o Romarinho empatou, né? Mas o Inter continuou, mesmo sofrendo empate, continuou com o seu ritmo forte e acabou fechando em 4-2. É um time que tem camisa, né, Pompeia? Como a gente costuma falar no futebol, né? Um time que tem camisa, é um time que se acertou novamente, né? Oscilou um pouco no campeonato, mas voltou a recuperar a confiança aí. Vai ser como propriamente está posicionado na tabela, é um time que com certeza vai brigar pelo título aí, viu, Pompeia? E eu estou olhando aqui, o próximo adversário do Fortaleza é o Santos, lá em Pompeia. Imagina a dificuldade que o Santos vai ter contra o Fortaleza, né? Fortaleza vai ser o jogo da vida deles também, para tentar fugir do rebaixamento. Fortaleza não pode nem pensar em perder para o Santos. É verdade. Vamos aos resultados desse final de semana, né? Já falamos que o Palmeiras, vamos falar daqui a pouco. Antes de falar do jogo do Palmeiras hoje,
né, contra o Corinthians. Vamos falar do Palmeiras sábado contra a equipe do Grêmio. Palmeiras que saiu na frente e o Grêmio no finalzinho acabou empatando em 1-1. Diz também que é praticamente um jogo que estão as duas equipes se preparando para a final da Copa Brasil. Vander, é lógico que você acompanhou a equipe do Palmeiras no sábado, e o Palmeiras, que poderia ter saído com a vitória, mas acabou cedendo um empate para a equipe do Grêmio no finalzinho. Pompeu, é o seguinte, né? O que deixou o torcedor do Palmeiras feliz foi que o comportamento do Palmeiras, a atuação do Palmeiras foi totalmente diferente do que jogou contra a equipe do River Plate, né? O outro Palmeiras, o Palmeiras insinuante, o Palmeiras exatamente, o Palmeiras que jogou bem, dominou o time do Grêmio, que é um bom time, né? Então, isso aí que deixou aí o torcedor do Alviverde feliz. Foi um time completamente diferente. Para você ter ideia, quem acompanhou viu. O Palmeiras meteu 3 bolas nas traves e criou várias chances de gol. E sofreu o gol aos 42 minutos, numa jogada de linha de fundo, um erro de marcação no Diego Souza. Quer dizer, o Grêmio foi totalmente envolvido. E no final, quase que o Palmeiras ainda perdeu numa falta cobrada pelo próprio Diego Souza. O Everton fez uma grande defesa. Mas o que deixou um alento o torcedor do Palmeiras é que o Palmeiras voltou a jogar bem, né, Pompeu? Meteu 3 bolas lá atrás, teve domínio da partida. O Grêmio criou muito pouco nesse jogo. É verdade. E para você, Bruno, como é que você viu esse seu time do Palmeiras, esse empate aí contra o Grêmio? Então, Beto, na realidade é o seguinte, né? O Palmeiras pelo menos entrou com uma atitude completamente diferente da atitude do jogo contra o River Plate, né? Entrou para jogar o seu jogo, impor o seu ritmo, apesar que a gente também, o Palmeiras não quer, vamos supor assim, não está pensando tanto no brasileiro no momento, porque tem as finais da Copa do Brasil e as finais da Libertadores, mas é um time que pelo menos mostrou uma evolução de personalidade do jogo do River, que foi horrível. Aquele jogo contra o River Plate, a gente tem que esquecer aquele jogo, mas pelo menos os jogadores entraram dentro de campo e mostraram que aquilo não abalou e que o Palmeiras sabe jogar, né? Foi só um jogo ruim, em que o Palmeiras quis esperar o River Plate e tomou os gols, mas o jogo contra o Grêmio, o Palmeiras dominou, chutou a bola na trave, lógico. O Grêmio acho que teve 2 oportunidades, uma fez o gol, a outra o Diego Souza fez o Everton fazer uma defesa muito brilhante, muito difícil de contra uma falta, né? Mas o Palmeiras voltou a jogar bem, voltou a jogar na partida, apesar que ainda eu acho que o Palmeiras não vai brigar pelo título do brasileiro, só questão de tirar o pé mesmo para não machucar para as finais da Libertadores. E possivelmente, né? Possivelmente depois da Libertadores o Mundial, né? O Mundial vem logo em seguida, então se o Palmeiras passa para o Mundial, se o Santos passar para o Mundial, o brasileiro fica em segundo plano, né? Não tem, porque já estaria classificado para a Libertadores do ano que vem, né? Quem ganhar a Libertadores já está classificado, e tem um Mundial logo em seguida. Então o Palmeiras, e logo depois que voltar do Mundial, o Palmeiras, se for o Palmeiras do Campeonato Libertadores, logo depois que voltar do Mundial, tem a final da Copa do Brasil. Então o Palmeiras não está colocando o pé na bola, não vai querer jogar tudo que pode agora, mas pelo menos a atitude foi um pouco diferente. É verdade. E vamos já emendar, falar sobre o jogo de hoje, né? Temos aí Palmeiras e Corinthians daqui a pouquinho, né? O jogo está marcado para as 19 horas, daqui a pouquinho o jogo... 19 horas. 19 horas. E está aí o Corinthians brigando aí para uma vaga na Libertadores. Corinthians que está aí na nona colocação com 42 pontos. O Palmeiras está com 48 na sexta. Como você disse, o Palmeiras tem chance matematicamente de ser campeão brasileiro, mas tem esses jogos decisivos pela frente. Como você vê esse jogo, é jogo de duas grandes equipes de futebol brasileiro, o clássico paulista, e sempre quando joga Corinthians e Palmeiras, não é um jogo de muitos gols, né? Você acredita que hoje não vai ser diferente entre Palmeiras e Corinthians?
Olha, Beto, eu vou falar uma coisa para você. Vai ser, eu acredito que vai ser o primeiro clássico do Abel no comando do Palmeiras contra o Corinthians, né? E esse jogo, por si só, ele tem que entender que é uma final individual das duas equipes. Nenhuma vai querer perder para a outra, né? É um jogo atípico, é um jogo clássico, né? O Palmeiras e Corinthians sabe que essa disputa interna deles é muito grande, né? Isso é um clássico de muitos anos. O Corinthians, por sua vez, está jogando muita bola. Assistiu o jogo Corinthians e Fluminense. O Corinthians dominou todas as ações do Fluminense, né? E chegou a um placar tão elevado. O Fluminense, depois do segundo gol, o Fluminense se entregou em campo. Eu assisti o Fluminense jogando contra o Flamengo, que o Fluminense ganhou de virada no finalzinho. O time do Fluminense foi um time guerreiro, foi um time que acreditou em todas as bolas, que correu, que deu trabalho para o Flamengo, porque era um clássico, né? Que Flamengo e Fluminense também é como Palmeiras e Corinthians. Mas contra o Corinthians, o Fluminense não demonstrou a mesma garra, a mesma vontade que contra o Flamengo, tanto é que foi goleado. Agora, o Corinthians, o Wagner Mancini, por outro lado, até parabenizar o Corinthians por isso, né? Porque o Wagner Mancini chegou numa hora dificílima no time do Corinthians, né? Teve alguns resultados muito negativos, né? E se manteve com o Wagner Mancini, deu tempo a ele conseguiu pelo menos dar um padrão de jogo ao Corinthians. O Corinthians hoje praticamente quase que acertou sua defesa, não toma gols, né? E tá aí realmente jogando uma bola boa, um time de bom, acertou, o Wagner Mancini acertou o posicionamento dos jogadores do Corinthians em campo e também tá dando trabalho aí, já vem de alguns jogos seguidos com vitórias e acredito que hoje vai ser um jogo dificílimo também. Placar elevado nesse jogo muito difícil. É jogo para 1-0, 2-1 no máximo. Mas você não tem seu palpite então definido? Eu acredito que hoje 1-0 Palmeiras. 1-0 Palmeiras, beleza. E você, Wander Ribeiro? Clássico paulista, Corinthians e Palmeiras, né? Como eu disse, né? O Corinthians sonha com uma Libertadores e o Palmeiras que está aí, né? Que está brigando aí nos 3 campeonatos, né? Está na final da Copa do Brasil e na Libertadores e também, como matematicamente tem chance também de brigar pelo título no Brasileiro. Mas como é que você vê esse clássico aí de duas rivalidades, essa rivalidade que tem as duas equipes, Palmeiras e o Corinthians, o jogo que será na casa do Corinthians, né? Palmeiras e Corinthians nunca é fácil, né, Pompé? É sempre com emoção, é sempre disputado, né? É um jogo que rende muitos comentários antes, durante e depois da partida, né, Pompé? É um jogo difícil para o Palmeiras, é um jogo difícil para o Corinthians, é um jogo que envolve muita tradição, né? Mas o Palmeiras quiser alguma coisa aí no Campeonato Brasileiro e para manter aí, para se impor no campeonato, né, para passar uma boa imagem para a torcida, eu acho que tem que vencer, principalmente por jogar em casa. E o Bruno falou que será o primeiro jogo que o português, o Abel Ferreira, vai dirigir o Palmeiras contra o Corinthians. Ele vai começar a saber o que é esse jogo, né, Pompeu? O que é esse jogo aqui no Brasil. Que é um jogo, eu acho que é um dos jogos mais disputados no mundo inteiro. É um jogo, assim, que os clássicos que existem pelo mundo afora do futebol, pode-se incluir também um jogo muito interessante, um clássico muito interessante. Agora, Pompé, eu estava vendo você comentar, o Bruno, eu acho que o Palmeiras agora, o que vai determinar o sucesso do Palmeiras nessas competições, principalmente na Libertadores, na Copa do Brasil, vai ser o planejamento. Eu estive olhando a tabela, salvo algum erro, o Palmeiras pega o Corinthians hoje, depois na quinta-feira, dia 21, pega o Flamengo, depois no dia 24, que é o domingo, no domingo, ele pega o Ceará lá em Fortaleza, o Flamengo no Rio, e depois pega o Ceará lá em Fortaleza. Aí depois, ele já tem, não sei se vai ter rodado no meio de semana depois do dia 24, aí no dia 30 já é a final da Libertadores. Quer dizer, eu acho que aí o Palmeiras vai ter... O Palmeiras, né? Então, deixa eu ver aqui. O Palmeiras tem o Corinthians hoje, depois pega o Flamengo, pega o Vasco,
pega o Botafogo, São Paulo, Curitiba, Fortaleza, Atlético de Goiás e Atlético Mineiro. Mas na sequência seria hoje contra o Corinthians, né? Depois ele joga dia 21 na quinta contra o Flamengo. Exatamente. Depois pega o Vasco, depois pega o Botafogo, depois pega o São Paulo, pega o Curitiba, Fortaleza. Ele não pega o Ceará. Oi? Dia 24 ele pega o Ceará, não é? No domingo. Dia 24? Não, eu não tenho. Tem 9 jogos o Palmeiras pela frente. 9 jogos. Mas tudo bem. Vamos aos jogos que foram realizados no final de semana, além desse time que nós falamos. Você viu, o Fluminense tomou uma goleada do Corinthians, venceu o Sport por 1-0. O Vasco do professor, o professor conheceu a primeira derrota, perdeu para o Curitiba em casa por 1-0. O que é isso, hein? Tivemos também o Clube Atlético Mineiro 3, ganhou o Atlético Goiás 3-1. Tivemos aí também o Ceará perdeu em casa para o Bragantino por 2-1. E hoje tem Flamengo e Goiás, né? Flamengo está brigando aí, torcendo para o tropeço do São Paulo e do Grêmio. E o Flamengo está com 49, vai para 52 se vencer a equipe do Goiás e continua a briga do campeonato. Vamos torcer, vamos ver esse jogo também. Mas eu acredito, falando do São Paulo e sobre a equipe do Internacional, você vê, o São Paulo está com 57 pontos, São Paulo tem 8 jogos pela frente. São Paulo joga dia 20 contra o Inter, dia 23 contra o Curitiba, esses 2 jogos em casa. Depois, no dia 31, ele pega o Atlético de Goiás lá fora. Depois, no dia 7, recebe o clássico contra o Palmeiras. Depois, no dia 13, recebe o Ceará. No dia 17, isso já em fevereiro, vai jogar contra o Grêmio lá em Porto Alegre, parada dura. Dia 21, um domingo, vai jogar com o Botafogo no Rio. E no dia 24, na quarta-feira, o último jogo do São Paulo contra a equipe do Flamengo. Portanto, isso daí. Enquanto o Internacional, para quem está na segunda colocação, para vocês terem uma ideia, ele pega quarta-feira, pega o São Paulo, dia 20. Depois, dia 24, Internacional e Grêmio, clássico. Um jogo complicado aí. No dia 31, o Internacional recebe o Bragantino. No dia 7 de fevereiro, o Internacional joga contra o Atlético lá no Paraná. Depois, no dia 13, Internacional e Sport Recife em casa. Depois joga contra o Vasco no Rio. Depois, o último jogo, depois recebe a equipe do Juventude, né? Mas antes, no dia 24, no meio entre 17 e 27, o Internacional recebe a equipe do Corinthians. Agora, nessas análises, dizendo aqui nesses 2 times, apesar que tem o Atlético Mineiro e o Grêmio Flamengo na parada, os times têm uma missão difícil, que nem São Paulo tem um Inter, depois pega o Curitiba em casa, que eu acredito que não teria problema. O Atlético de Goiás, ele joga fora com o Atlético de Goiás. O Atlético de Goiás está com 36 pontos, na 13ª colocação hoje. Depois pega o Palmeiras, tem um clássico aí contra o Palmeiras, no dia 7. Até lá, o Palmeiras já sabe se foi campeão brasileiro ou não, né? Se o Palmeiras, de repente, for campeão brasileiro, já vai motivado em cima do São Paulo para tentar atropelar o São Paulo. Depois pega o Ceará em casa, o Grêmio fora, Botafogo lá no Rio e o São Paulo pega o Flamengo. Você acha que as coisas estão mais difíceis para o São Paulo do que para o Internacional, ou Bruno? Ô, Beto, a tabela dos dois são complicadas, né? O São Paulo tem clássicos aí pela frente. Agora, esse jogo do dia 7, se o Palmeiras for campeão da Libertadores, esse jogo do dia 7 vai ser transferido. Não vai ter. Porque dia 7 começa o Mundial. Verdade. Então já não vai ter. Mas o São Paulo tem um clássico aí no meio dessa jornada dele, né? Tem o próprio clássico contra o Inter, né? E pega o Grêmio. Não é nada fácil a vida do São Paulo. E pega o Flamengo. Não é nada fácil a vida. E pega o Flamengo. Pega o Flamengo na última rodada. E também o Inter também tem jogos difíceis, né? O Flamengo também tem jogos difíceis. Eu acredito que o Atlético Mineiro também tem jogos difíceis. Realmente é um campeonato muito difícil, de uma probabilidade esse ano, né? Porque se a gente comparar com o campeonato do ano passado, nessa rodada o Flamengo já estava quase 10 pontos na frente e com quase 70 pontos no campeonato, né? 73 pontos, acho que o Flamengo estaria
no Campeonato Brasileiro do ano passado. Agora, hoje a rodada é muito importante para o Flamengo. Né? O Flamengo tem que ganhar. Se quiser pensar em alguma coisa no campeonato ainda, o Flamengo tem que ganhar hoje. Então, eu estava vendo notícias agora à tarde, o Flamengo pode até ganhar, mas o Rogério está tendo umas atitudes que não condizem com o treinador, né? Que ele né? Tipo, hoje saiu a notícia aqui, não sei se é verdade, vou saber agora, 8 horas da noite, quando o jogo começar, que ele vai improvisar o Ilharão na zaga, tendo 4 zagueiros no banco de reserva, puxar o Ilharão para a zaga e colocar o João Gomes no meio de campo com o Diego, já que o Gerson está suspenso, né? Quer dizer, não é muito mais fácil jogar o Ilharão e o Diego no meio de campo e colocar um zagueiro de ofício? Não mexe tanto na estrutura. Aí depois pega um jogo desse, acha que a torcida está pegando o pé. Não é possível. Se isso se confirmar, eu vou falar para você. Está jogando a favor do São Paulo, para o São Paulo ser campeão. É verdade. Ô, Vander, o São Paulo tem os clássicos, 3 clássicos. Ele pega o Internacional, aliás, o Internacional pega o São Paulo, que é quarta-feira, depois ele pega o Grêmio e depois ele vai pegar o Corinthians. 3 clássicos, fora os outros jogos, que também tem um Bragantino que subiu de produção, outros times aí, mas esses 3 clássicos também vai ser fundamental para a equipe do Inter, né? O que você acha aí? Enquanto o São Paulo tem o clássico agora contra o Inter quarta-feira, depois o São Paulo, o outro clássico vai ser contra o Palmeiras, depois ele pega o Flamengo. E tem um Grêmio. São Paulo, em termos de clássico, o São Paulo está mais complicado do que a equipe do Inter, hein, Wander? O Bruno já antecipou, né? O São Paulo só pega parada dura, né, companheiro? São Paulo só pega, teoricamente, parada dura. Se bem que o campeonato, meu amigo, está surpreendente, né? Que nem você vê o Curitiba ganhando do Vasco, todo mundo esperava que o Vasco ganharia o jogo e acabou o Curitiba. Agora vai ser complicado, mas a tabela também é cruel para o São Paulo. São Paulo vai ter que jogar bem, principalmente esses clássicos aí, se quiser ser campeão. Vai ter que começar já a virar a mesa, vai ter que começar a se acertar já na próxima quarta-feira contra o Internacional. Depois é o que eu falei, eu acredito que vai ser campeão quem manter aí o bom desempenho a cada rodada, né, Pepe? A cada rodada tem que fazer o papel. Não adianta você ficar secando o adversário e não ganhar os teus jogos, né? Entendeu? Então, mas o campeonato, como o Bruno disse, você também vem falando, vai pegar fogo no seu final. Dá para fazer. Eu imagino como é que está o pessoal da estatística de cada equipe, os avaliadores de performance dos times grandes aí do campeonato que acompanham o rendimento. Deve estar tudo louco, as calculadoras devem estar tudo pirando, né, Roberto? Não está fácil, não. Hoje a classificação, São Paulo é líder com 57 pontos ganhos, em segundo a equipe do Internacional com 56, terceiro Atlético Mineiro com 53, em quarto Grêmio com 50, em quinto Flamengo com 49, em sexto Palmeiras com 48, em sétimo Fluminense com 46, em oitavo a equipe do Santos com 45, em nono Corinthians com 42, em décimo Atlético Paraná com 39, 11º Ceará também com 39, 12º Bragantino com 38, 13º Atlético de Goiás com 36, em 14º Sport com 32, em 15º Vasco com 32, 16º Fortaleza com 32, 17º Bahia com 29, 18º Goiás com 26, 19º Curitiba com 25 e em 20º, na última colocação, a equipe do Botafogo com apenas 23 pontos ganhos. Bruno e Vander, interessante que o Campeonato Brasileiro do passado, o Flamengo chegou aí com o título campeão aí com quase 80 pontos, se não me engano, né? Quase 80 pontos. Você acha que o campeão deve atingir os mesmos números de pontos que fez a equipe do Flamengo no último Campeonato Brasileiro? Não, Beto, porque o Flamengo ele foi campeão ano passado com 90, se eu não me engano, com 98 pontos. Ah, não chega não, hein?
Então não tem como chegar já, né, até porque o São Paulo não está jogou mal essas 3 partidas, né? E não acho que ainda vai perder alguma pontuação. É muito difícil um clube atingir aquele número do Flamengo do ano passado, né? O campeonato está muito mais equilibrado realmente, né? Tanto é que, tipo, na rodada passada a gente já dava o Flamengo como fora do campeonato. Depois dessa rodada a gente já pode colocar o Flamengo de novo na luta pelo título, né? Porque o Flamengo faria 52, o Atlético Mineiro chegou a 53, o Inter chegou a 56 e entrou tudo na briga. Então agora vai ver quem é que vai, dos times que está na ponta aí, quem tem mais equilíbrio emocional para não perder a partida e realmente subir de produção. Logicamente que a gente tem um Inter, hoje desses times nós temos um Inter subindo de produção, né? Chegando a 6 vitórias seguidas, né? O São Paulo caindo, o Atlético sempre oscilando e o Flamengo caindo. Não sei se agora vai ter uma arrancada de Atlético, do Flamengo, próprio do Palmeiras, do Grêmio, se vai ter, né? Porque também o Grêmio, se a gente falar que o Grêmio também estava brigando para subir, para brigar pelo Campeonato Brasileiro, o empate com o Palmeiras foi um mau resultado para o Grêmio. O Grêmio já poderia estar com 52 hoje, né? Só está com 50. Então, quem agora chegar na hora decisiva, esses últimos 8 jogos, 8 partidas aí, quem tiver mais experiência, mais calma, mais tranquilidade para trabalhar e colocar o jogo em prática, e pegar uma sequência de vitórias aí, entra na briga realmente pelo título. Agora, esse ano realmente está muito difícil você fazer algum prognóstico de quem será o campeão esse ano. Para você também, Wander? Olha, eu concordo com o Bruno. Concordo com o Bruno. Vai ser o preparo emocional, o preparo físico, a atenção, o dedo de cada treinador, as comissões técnicas aí, para ver quem chega. Está difícil para todo mundo. Quem tiver mais determinação, mais controle emocional vai chegar. O campeonato, a gente pode dizer que está difícil, mas está em aberto, né, Pompeu? Há 3, 4 equipes aí. E a cada rodada vai diminuindo a chance de cada um, né? Eu acho que vai ser... Não dá para fazer uma previsão hoje, né? Nós temos que analisar aí mais umas 3 rodadas para a gente ter ideia, para ver se consegue ter um panorama de quem vai ficar com o título. Quero estar ligadinho, quero mandar um abraço para o Fábio Zidane, grande Fábio Zidane, árbitro de futebol. Um abraço, o Fábio Zidane, sempre prestigiando, sempre acompanhando o programa. Além do Fábio Zidane, meu amigo Walter Barros, grande Walter Barros, né? Boa noite para você também, meu amigo Walter Barros. Obrigado aí por estar nos acompanhando aí da sua residência. A doutora Cleia Fernandes Nunes também, um abraço para a doutora Cleia. Obrigado também. Quem também está... a Luísa Rocha, um abraço para a dona Luísa, para o seu marido Walter, grande Waltão, um casal espetacular, que realmente vem fazendo um grande trabalho lá com as categorias de base do América, lá na Secretaria do América. Um abraço. Um abraço para o amigo santista, hein? William Toglusaga. Ele disse que vai dar Santos na Libertadores e não vai ter para ninguém, hein, William? Vamos aguardar, vamos esperar mesmo se vai dar o Santos em jogo, como diz o ditado, cachorro grande. Então tá aí o Antônio Felipe, grande Antônio Felipe, fera. Um abraço para Ana Cláudia Lemos. Ana Cláudia, um abraço, obrigado por estar nos acompanhando aí. A Ana Silvia também. Mário Teixeira, grande Marião, São Paulino Roxo, hein? O Mário todo mundo também conhece por Raí, grande Marião. Minha amiga Márcia Tondelli, lá da cidade de Itanhaém, também acompanhando o nosso programa. Um abraço também para a Márcia Tondelli, a Maria Carolina, também o Juliano, a Maria Fernanda, todo mundo ligadinho, acompanhando o programa Debate Esportivo. Mas a expectativa hoje, né, é muito grande para esse jogão de bola entre a equipe do Palmeiras contra a equipe do Santos, né? Você, até eu não acabei nem pegando a escalação do Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, né? Acabei nem pegando a escalação do Palmeiras e do Corinthians para esse jogo de hoje. Eu não sei se vocês sabem, o Bruno pode aí nos dizer, o Palmeiras vai completo hoje, Bruno? O Palmeiras vai colocar em campo uma equipe
praticamente quase que titular hoje, né? É um jogo que a diretoria do Palmeiras sabe que é importante, e já passou isso pro técnico, né? Que é um clássico que tem muita rivalidade e que você tem que entrar sempre com o melhor que você puder entrar, porque ninguém quer perder pro Corinthians e por isso não quer perder pro Palmeiras. Tá certo. Também eu quero mandar um abraço aqui pro Elson Lima, grande Elson Lima. Elson Lima está aí dizendo bom programa. Um abraço, meu amigo. Tá aí, então, quem mais está aqui nos acompanhando aqui? Elson Lima, quem mais aqui? Deixa eu ver. Clodoaldo Ferreira da Silva, grande Clodoaldo, palmeirense roxo. Lincoln Vinhas Filho, um abraço para o Lincoln Vinhas Filho, também está lá ligado, acompanhando o nosso programa. Agora, o Corinthians também já está definido, consegui pegar a escalação aqui. O Corinthians vai de Cássio, Fagner, Gemerson, Gil e Fábio Santos, Gabriel, Cantígio, Matheus Vital e Casares, Gustavo Silva e Jô. É a equipe do Corinthians que enfrenta o seu Palmeiras, Wander. E aí, como é que você... Corinthians, né, vem com tudo, né? Está embalado, né, diante da equipe do Palmeiras. O Palmeiras também já está definido também. Deixa eu ver aqui. Vamos ver a escalação, vamos ver se eu enxergo aqui, né? Everton. Quem que é aqui? Everton, Mike, Luan, Kusevic e Vina. Tá duro para enxergar aqui, hein? Deixa eu ver aqui. As letrinhas. Você tem escalação aí? O Bruno deu a escalação? Rapaz, eu tô vendo uma aqui que tá uma aprovada aqui, Pompeu. O Everton, Mike ou Emerson Santos, pela lateral direita, né? Já que o Marcos Rocha está suspenso. A dupla de zagueiro, Luan e Alain Imperior. E na lateral esquerda, o Vinha. No meio-campo, Gabriel Menino, Danilo, o Rafael Veiga ou o Zé Rafael. Aí um pouco avançado mais na frente, o Scarpa e Rony, e na frente o Luiz Adriano. Eu acredito que está bem próximo de ser o time que começa o jogo, Pompeu. Beleza. Bem, já estamos chegando à final do programa, mesmo porque o nosso diretor técnico aqui está dizendo que quer ir embora logo para o jogo do Corinthians e Palmeiras, que ele é santista, mas que vai torcer para o Corinthians hoje aqui. Está difícil para o nosso diretor técnico ver o Van torcer para o Corinthians. Eu torço para o time dele, para o Santos, quando não joga com o Corinthians, mas ele não torce para o time do meu Corinthians. Ele é contra o voo mesmo, não tem problema não. Fica tudo tranquilo. Bander, um abraço, obrigado pela sua participação dentro do programa. Só dizer que hoje, infelizmente, o Emerson Silva não pôde participar por motivos de compromissos profissionais. Agora, não sei se ele estava mais preocupado com o Corinthians hoje, né, por não estar participando, né? Mas um abraço para o Emerson, né? Mas foi mais por motivos profissionais aí, que no trabalho, que não deu para ele participar. E está aí. O William Douglas está dizendo, ó, anota aí, Corinthians 2, Palmeiras 1. Tá aí o William Zago dando o resultado em favor da equipe do Corinthians. Ele que é santista, né? É lógico que vai torcer também para que o Palmeiras perca dia 30 diante do Santos. Wander, um abraço, obrigado pela participação e até a próxima. Beleza, Pompeu. Um abraço. Só falando um pouquinho mais um segundinho sobre Palmeiras e Corinthians. O árbitro, o trio de arbitragem é gaúcho. O árbitro central, Jean-Pierre Gonçalves Lima, assistente o Leirson Peng Martins, o assistente 2, André da Silva Bittencourt. O quarto árbitro, Lucas Camilo Delone, que é de São Paulo. O VAR é o Rodrigo Guarino Ferreira do Amaral, que a gente conhece muito, aplicou muitos jogos da AIA, é de José Bonifácio, de Rio Preto. E o assistente do VAR é o Diego Duarte Peixoto, também de São Paulo. Um abraço, Pompeu. Uma ótima semana a todos, tudo de bom, fiquem todos com a graça de Deus, na proteção de Deus. Um abraço, Pompão, um abraço. Um abraço. Bruno Alexandre, um abraço, obrigado pela sua participação. E vamos hoje, hein, acompanhar o Corinthians e Palmeiras. Você, como é palmeirense, né, vai torcer para o seu Verdão, mas vai dar Corinthians. Um abraço, obrigado pela sua participação, até a próxima. Roberto, um abraço, e já que o meu amigo Emerson não participou hoje, eu vou falar em nome dele, né? Graças a Deus hoje a gente tem a boa notícia que as vacinas foram aprovadas pela Anvisa, né? E hoje, no estado de São Paulo, em algumas cidades do Brasil,
já começou a vacinação, né? Espero que essa semana uma boa parte da população brasileira já esteja vacinada, até chegar às próximas doses, tanto da AstraZeneca como a da Coronavac, e que o Brasil consiga voltar o mais rápido possível ao normal, né? Então, com a chegada da vacina, eu acho que isso é um passo muito importante para que todos sejam vacinados e todos sejam imunizados o mais rápido possível, né? Então, eu sabia que o Emerson ia tocar nesse assunto, estou tocando por ele, e um abraço, Beto, Wander e Emerson. Bem lembrado, Bruno. Tomara que no dia que eu for tomar, esteja tudo em ordem, que eu já tome a minha. Beleza, valeu. Com certeza. Abraço para vocês aí, até a próxima. Falei então com Wander Ribeiro, Bruno Alexandre, nossos analistas esportivos, falando aí da rodada do Campeonato Brasileiro. Também um abraço para Maria Aparecida Galo, que também está ligadinha assistindo o nosso programa. Vamos embora, né, Gabriel? Vamos embora. Estamos chegando à final de mais um programa de debate esportivo. Não se esquecendo que amanhã, total cobertura sobre os campeonatos de minicampo na cidade, inclusive com várias entrevistas aqui no programa Debate Esportivo. Vocês estiveram conosco até agora, muito obrigado, uma boa noite a todos. E até amanhã, se Deus quiser, ele quer com certeza com mais um programa Debate Esportivo. Tchau, pessoal. Um abraço, fique com Deus e até amanhã.